Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer. Hoje, número 124, Florescendo na Segurança do Eterno Deus. Temos um dia lindo de sol, maravilhoso, né? Um dia que a gente pode já trazer alegria, né? O sol, esse dia, né, de sol sempre traz alegria para o nosso coração, né? Aqueles dias meio nublados também a gente fica meio nublado também. Mas hoje é um dia de sol e nós vamos continuar aproveitando a nossa vida em Deus. Hoje nós vamos continuar então Salmo 91, versículo 13, que diz assim: Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Deus fez uma ilustração para que nós pudéssemos compreender a nossa autoridade no nome de Jesus contra Satanás. Estas são uma ilustração do mal que podemos, né, muitas vezes enfrentar em nossos dias. Tais termos, eles equivalem, então, a maneiras de descrever as opressões satânicas que vêm contra nós. Então, nós precisamos entender qual seria o significado dessas figuras para nós hoje. Então, primeiro começamos a vitória sobre o leão e a áspide. O leão, todos nós já sabemos o que é, quem é, mas a áspide é uma víbora, né? Uma víbora venenosa de lugares secos, pedregosos, entulhos, mas também que gostam de ficar em meio a sarças. Alguém lembra, né? Sobre sarça. É interessante observar que Satanás parou antes de chegar a esse versículo, né? Nós vimos ontem quando Satanás falou sobre o Salmo 91, mas ele falou apenas o versículo 11 e 12. Ele não falou o versículo 13. Caso ele tivesse continuado, então, narrando esse texto, ele estaria narrando a sua própria condenação. As escrituras retratam então Satanás como o leão que ruge, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Em um devocional anterior eu falei a respeito disso, né? O leão pega a sua presa, ele vê aquela manada de animais, ele chega, dá um rugido muito forte. Aí os animais, eles vão andar todos juntos ou eles vão dispersar. Então aqueles que são os mais fracos, né, eles acabam se dispersando da manada, ficando isolados e sozinhos. Então é a oportunidade que o leão tem de devorá-lo, né? Assim também é na nossa vida espiritual. Muitas pessoas que preferem ficar sozinhos, isolados, né? E a palavra de Deus diz que aquele que gosta de solidão, de isolamento, né? Ele se levanta contra a sabedoria de Deus. Então, nós vemos aqui a sabedoria de Deus nos mostrando a forma como o inimigo age, muitas vezes para devorar as suas presas. A antiga, ele também é a antiga serpente, né? Tito como leão, mas também como antiga serpente. Apocalipse 12, 9 diz assim: o dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Como leão, Satanás persegue cruelmente por meio da violência física. Como serpente, ele emprega suas artimanhas a fim de enganar e de destruir. Como disse o nosso divino pastor, ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância.
a promessa de esmagar Satanás também é referida pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo. Então, ele se refere, então, a esse texto também, em Romanos 16, 20, quando ele diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Foi Cristo que feriu a cabeça da serpente, expoliou os nossos inimigos espirituais. Colossenses 2,15 diz exatamente isso. E havendo riscado a cédula que era contra nós, ou a dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a numa cruz, e despojando então os principados e potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, pelo Messias, nós somos mais do que conquistadores, somos mais do que vencedores. Como diz a palavra de Deus, lá em Apocalipse 12, 10 e 11, nos diz assim, algo tão importante, nós já lemos isso em outro devocional. Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, a qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho e porque não amaram as suas vidas até a morte. Então, nós não somos só mais do que vencedores, nós também somos conquistadores em Cristo Jesus de uma vida eterna, na presença do nosso Deus. Então, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do nosso testemunho e também porque entregamos a nossa vida para que Cristo pudesse viver a vida dele através de nós. Os filhotes, aqui fala dos filhotes, né, do leão, são pequenas perturbações, são as distrações, são as irritações, são os filhotes do leão que nos afligem e nós devemos enfrentá-los com a palavra de Deus, que é o que nós temos aprendido com o escudo da fé e com a espada, né, do Espírito. A boa notícia é que Deus declara que pisaremos em todos os poderes do inimigo, não importa quão barulhentos e audaciosos eles sejam, qual sorrateiros, enganadores, imaginários e reais eles sejam. O Pai nos deu autoridade sobre todos eles, no nome de Jesus, como nos diz Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. O inimigo, ele surge de súbito, sem aviso, desafiando-nos com a sua ousadia. Nós precisamos assumir a autoridade sobre as táticas dele, antes que elas tenham chance de nos lançarem sobre nós e de nos derrotar. Porque as nossas armas, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando nosso pensamento, nossos sentimentos e nossas vontades cativo em obediência a Jesus Cristo. Entrou em Cristo, entrou na escola da obediência. E entrando na escola da obediência, nós temos então autoridade
para vencer as artimanhas do maligno contra a nossa vida. Aleluia, glórias a Deus. Em 1 João, capítulo 5, versículos de 18 a 20, nós temos essas preciosas promessas. Guarda aí. Se a sua vida está escondida em Cristo, em Deus está aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Aqueles que são de Deus e de Jesus, que receberam dele a vida eterna, então estão seguros, né, das investidas do maligno. Podem ser investidas, mas ele não pode nos vencer, porque a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores, mas nós precisamos ter a nossa vida em plena obediência à vontade de Deus para as nossas vidas. Em João, capítulo 10, versículo 28, o nosso divino pastor fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Uma vez guardados, tendo a nossa vida escondida em Cristo e em Deus, estamos o quê? Seguros, seguros. E precisamos continuar seguros nas mãos do nosso Deus. Que Deus abençoe você e um dia glorioso na presença de Deus, um dia abençoado. Deus abençoe a sua família, abençoe em nome de Jesus. Até amanhã com o nosso devocional Florescer.